Olá, pessoal! Vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa. Dessa vez, falando sobre o capítulo 16. Vamos lá? Heróis de todos os tempos. Ao ouvir esse tema, o que nos vem em mente? Heróis de todos os tempos. Significa dizer que, com o passar do tempo, os nossos heróis eles também vão se modernizando. Cada criança, no seu mundo imaginário, vai pensando e lembrando de um herói, uma personagem que chama a atenção. Vai se imaginando um determinado ser que não existe na vida real, porém na ficção faz muito sucesso. Herói. Herói, eu imagino o quê? Um ser que possui superpoderes, que tem roupa descolada, capa esvoaçante, vontade de salvar o mundo. É isso que nos vem à nossa mente quando nós nos vemos ou imaginamos um herói. Ao ouvir a palavra herói, surgem algumas perguntas. Qual é o seu herói de ficção favorito? E da vida real? Por quê? Quando essa pergunta nos vem em mente, existem aí dois caminhos a percorrer. O herói ficção, aquele que só existe na nossa imaginação, no mundo criativo, altamente criativo, e um herói real, aquela pessoa que também transforma o mundo, que faz com que as coisas aconteçam de maneira brilhante, porém é um ser humano. Pode ser o pai, um avô, um tio, um padrinho, uma mãe, não é? Então nós temos aí dois tipos de herói, o de ficção e o da nossa realidade. Se você tivesse a oportunidade de encontrar um herói da ficção na vida real, o que você diria para ele? Admira os superpoderes que ele tem? Qual seria a sua pergunta? Que tipo de herói você gostaria de ser quando crescer? Qual seria o seu superpoder? Sendo você um herói, o que faria para tornar o mundo um lugar melhor? Exatamente, transformar o mundo em um lugar melhor, seja ele um mundo virtual, ficcional ou um herói da realidade, o nosso mundo de fato real. Nós entramos então no nosso gênero textual do capítulo 16, sendo ele narrativa de cavalaria. O que significa narrativa de cavalaria? As narrativas ou novelas de cavalaria, como também são conhecidas, são histórias de origem medieval, que alcançaram grande sucesso, principalmente na Espanha e também em Portugal, França e na Península Itálica. Compostas por histórias que apresentam ao leitor belas batalhas e feitos heróicos. Muitas repetem as mesmas temáticas históricas e lendárias. Esse gênero tem como origem na oralidade, em poemas recitados ou cantados. Também conquistou o mundo por meio de escritos em prosa, que posteriormente tornaram-se livros. Ou seja, os nossos heróis, as nossas narrativas de cavalaria, elas também vão se modernizando com o passar do tempo. Isso significa dizer que as paródias são extremamente importantes para a mudança dessas histórias, ou melhor, para fazer com que essas histórias continuem atrativas no mundo real, no mundo atual. Um dos autores que se consagraram por esse gênero foi o espanhol Miguel de Cervantes, que escreveu Dom Quixote de La Mancha. No entanto, sua obra surge já na Idade Moderna, como paródia das narrativas medievais. Quem nunca ouviu falar no Rei Arthur, né? Então, o Rei Arthur também é um exemplo, esse livro também é um exemplo de narrativa de cavalaria. Todas as histórias que envolvem guerras, batalhas, lutas, espadas, né, em que os nossos heróis eles batalham e lutam para vencer e conquistar algo que eles tanto querem e precisam. Isso é um exemplo de uma narrativa de cavalaria, ok? Vamos entrar agora no nosso assunto gramatical, sendo ele hoje ortográfico. Você já sabe, mas vale lembrar que a ortografia das palavras em língua portuguesa
não depende de uma convenção puramente sonora. Muitas vezes, apenas a origem das palavras é capaz de explicar o emprego correto de certas letras. Uma boa dica para aprender, portanto, é cultivar os hábitos de ler e de escrever, além de consultar com regularidade o dicionário, ou seja, todo mundo precisa de um dicionário. Todas as pessoas precisam consultar o dicionário ao ter alguma dúvida. É normal você escrever e ficar na dúvida se uma palavra é escrita com S ou com Z. E aí cabe a nós procurarmos esclarecer essas dúvidas em um dicionário. Quando a gente lê e escreve bastante, essas dúvidas elas são sanadas com o tempo, tá? Então, nada melhor do que a leitura e a escrita para que a gente consiga escrever cada vez melhor. Nós temos aí uma tabela com duas colunas, em que uma coluna nós temos a letra S, sendo indicada por sons, o som do S. E na outra coluna nós temos o Z, a indicação do som Z. Agora vamos observar essas palavras e ficar atentos, bem atentos, à escrita e ao som. Vamos para a coluna da letra S. Serra, plantação, Iracema, passava. Vejam que essas palavras são escritas com uma letrinha diferente que possui o mesmo som. Serra é com S, plantação, C cedilha, Iracema, C, passava, SS. Porém, todas elas possuem a mesma sonorização, ou seja, o som do S. Várias letras possuem o mesmo som, tá? S, C cedilha, o S que antecede o E o SS. Já na segunda coluna, todas são escritas com S. Porém, esse S, ele possui o som de Z. Vamos observar. Asas, asiático, esôfago, isenção. As letras S, C e C cedilha e o dígrafo SS podem representar em diferentes palavras o mesmo fonema, ou seja, o som do S. E a letra S pode representar ainda, em alguns casos, o som do Z, o fonema Z. Em língua portuguesa não existem regras para todas as palavras, mas podem ser enumeradas algumas situações que orientam sua grafia. Neste capítulo, você verá alguns dos exemplos, alguns empregos do S, SS, C, C cedilha, X e CH. Vamos agora para o uso do S. Emprega-se S nas palavras geradas a partir dos verbos terminados em NDER e NDIR. Por exemplo, eu tenho aí o verbo compreender. Através do verbo compreender, eu posso gerar a palavra compreensão. Então, se existe aí o ND, eu vou transformá-lo em NS, tá? Então, é com S, não é com C. Compreender, compreensão. Expandir, expansão. Nas palavras derivadas dos verbos terminados em ergir e ertir. Imergir, imersão. Divertir, diversão. Nas formas derivadas dos verbos terminados em pelir. Expelir, expulsão. Repelir, repulsão. Nas terminações em-se, oso e osa, formadoras de adjetivos. Nos casos das terminações oso e osa, o S tem som de Z. Exemplos: cearense, charmoso, aquosa. Cearense, adjetivo que indica quem é natural do Ceará. Charmoso, vem de charme. Aquoso, substância feita à base de água. Observem então aí a transformação que houve. Ceará, cearense, adjetivo. Charmoso, não é? Vem de charme, adjetivo. E aquosa, que vem de água, também é com S. Nas terminações es, esa e isa, de palavras que indicam nacionalidade,
procedência, título de nobreza, profissão ou atividade, representando o som Z. Burguês, burguesa, francês, francesa, sacerdote, sacerdotisa, freguês, freguesa. Agora vamos para o uso de SS. Emprega-se SS sempre entre vogais para representar o som S. Exemplo, travesseiro, assombrado, ossos. Essa regra é muito simples. Basta que a gente pense o seguinte: se eu tenho vogal dos dois lados e eu preciso do som do S, eu preciso duplicar, colocar dois S. Então, travesseiro, se eu colocar um S só, ficaria traveseiro. Assombrado, tem que ter os dois S, porque senão ficaria com som de Z. Assombrado, tá? Então, se a minha palavra tem vogal nos dois lados, eu preciso colocar dois S, para que tenha o som de S. Nas palavras geradas a partir dos verbos terminados em ceder, mitir, gredir, cutir, primir e meter. Conceder, concessão. Transmitir, transmissão. Progredir, progressão. Repercutir, repercussão. Imprimir, impressão. Prometer, promessa. Nas palavras derivadas e compostas em que o primeiro elemento da formação termina com vogal e o segundo começa com S. Por exemplo, ultra mais som. Então, ultrassom, dois S. Girassol, dois S. Antessala e autossugestão. Na terminação íssimo, interessadíssima, fortíssimo. Nos verbos conjugados no pretérito imperfeito do subjuntivo, estivesse, comprasse, parasse, trabalhasse. Vamos agora para o uso de C. A letra C também pode representar o som S. Nesse caso, emprega-se C. Antes das vogais E e I, posição inicial ou no meio da palavra não tem problema. Por exemplo, ceia, célebres, cínico, céticos, social e acendeu. Nesses casos, a letra C está só, ela não precisa ser com cedilha, apenas o C, e possui o som de S. Observe que o C, quando ele vem antes de E e I, eu não preciso da cedilha para que ele tenha esse som de S. Então, ceia, célebre, cínico, cético, social e acendeu. Depois de ditongos, coi-se e foi-se, mas observe que segue também a mesma regra anterior, ou seja, coi-se, o C está antes do E, por isso também não tem cedilha. Foi-se, a mesma coisa. Nas terminações ânsia e ência, distância, infância, abundância, paciência, excelência e ausência. E em palavras de origem africana ou indígena, cipó, cacique, piracema e araci. Já o uso do C cedilha acontece antes das vogais A, O e U, podendo ser o A ou AN com o tio, o O ou ON e também a letra U. Não pode ser usado antes das letras E ou I. Se for usado antes de E ou antes de I, somente a letra C sem a cedilha já tem o som de S, tá? Então, traça, maçã, traição, maço, opções e açude. Depois de ditongo, louça, feição, eleição, tá? Se antes do A, do O ou do U eu não colocar a cedilha, eu não vou ter o som de S, tá? Por exemplo, a palavra maçã. Maçã precisou do C com cedilha. Se eu colocar apenas o C, fica maca. Eu não vou ter maçã, ok? Nas palavras formadas a partir dos verbos ter e torcer, deter, detenção, obter, obtenção, manter, manutenção.
torcer, torção, contorcer, contorção, distorcer, distorção. Em substantivos terminados em são, quando formados de verbos que sofreram perda de terminação R. Por exemplo, comparar, comparação, perde o R e ganha a terminação são. Apresentar, apresentação. Em palavras de origem árabe, africana ou tupi, açúcar, muçulmano, caçula, araçá, paçoca. Nas terminações aça, aço e uça, couraça, golaço, amigaço, melaço e carapuça. Em vocábulos constituídos das terminações são, ança e ensa, por exemplo, criação, é com C cedilha, fundição, situação, criança, mudança, lembrança, crença, doença e diferença. O C cedilha não pode aparecer no início das palavras. Então, se eu começar uma palavra com som de S, vai precisar de fato utilizar o S. A diferença, a dificuldade, a dúvida, se utiliza-se então o S ou o C cedilha, vai vir no meio das palavras, mas nunca no começo, tá? No início das palavras, nós não podemos utilizar C com cedilha. Uso de X e CH. Regra geral para o uso do X. Se a palavra primitiva é escrita com X, a derivada também será. Por exemplo, puxar é com X. Então, puxador, puxa-puxa e repuxar também será com X. Alguns exemplos comuns do X são depois de ditongo, baixo, caixa, frouxo e queixa, se escreve com X. Depois da sílaba em ou da vogal E em posição inicial, por exemplo, enxame, enxugar, exceto, examinador e exagero. Depois da sílaba me em posição inicial, mexerico, mexer, mexido, mexilhão. Em palavras de origem indígena, africana ou que vieram diretamente do inglês e que no inglês são escritas originalmente com SH. Então, essas palavras são chavante, xingu, xangô, oxumaré, xingar, xerife e shampoo. Algumas exceções a essas regras são caucho, que é uma árvore nativa do Brasil, recauchutar, originado de caoutchouc, de origem francesa, encher e seus derivados, enxova ou anchova, mecha de cabelo de origem francesa e seus derivados. A regra geral para o uso do CH é, se a palavra primitiva é escrita com CH, a derivada também será cheio, enchente, encher, chá, chaleira. Observe, então, que a ortografia da língua portuguesa ela é bem complexa, cheia de regras e também suas exceções. Para que a gente possa escrever cada vez melhor, é necessário que a gente também tenha a prática de leitura. Quanto mais a gente ler, mais vamos conhecer palavras novas e escrevê-las corretamente. Sendo assim, nós terminamos essa aula, precisando então realizar as atividades do capítulo 16. Eu quero que vocês leiam todo o capítulo, vão respondendo as atividades, tá? Qualquer dúvida que surja, marquem, e aí nós vamos tirando nas aulas via Meet, certo? E agradeço, muito obrigada, concluindo então o nosso livro didático com o capítulo 16.